Vamos, como é um dia diferente, vamos cantar essas 3 músicas em pé, adorando a Deus e louvando com todo o coração.
pais. E amanhã vai ser um dia muito especial em todas as famílias, né? E as crianças daqui do Espaço Novo Tempo, elas estão aqui para fazer uma homenagem aos pais. O suor do seu trabalho me alimenta e faz crescer. Ao seu lado eu sou feliz, sou um pequeno aprendiz. Pai, você é meu herói. Gostaríamos que todos os papais ficassem em pé agora para receber uma lembrancinha do Espaço Kids. Por favor, papai. Só um papai. Sério? Seu Rinaldo, 3. A nossa amiga Débora vai estar entregando aqui os presentes. Débora, Nicole, muito obrigado, viu, pela participação de vocês. As crianças estavam um pouco nervosas. Fica assim, minha irmã. Papai é forte, ele vai sair dessa. A família está ansiosa na sala de espera, aguardando o boletim médico do dia. Não tem sido fácil, pois já se passa mais de um mês que o pai de Lane e Chico não responde aos medicamentos e intervenções médicas. Boa tarde. Espero que vocês estejam calmos, mas infelizmente eu não trago boas notícias. Tá? O seu Thomas está com um quadro muito difícil. Ele só está vivo por conta dos nossos aparelhos. Os seus órgãos não estão funcionando mais, só 15% da sua capacidade. E infelizmente a gente precisa que vocês tomem uma decisão muito delicada. Como assim o senhor está sugerindo que a gente desligue os aparelhos? Como assim? Você não pode fazer isso, ele é meu pai. Você não pode fazer isso. Deixa eu resolver. Senhora Oliveira, eu preciso que você tenha calma. Mas, infelizmente, é isso que a gente precisa. Precisamos que vocês tomem essa decisão delicada, pois está gerando um custo muito alto para o hospital e altíssimo para a família. Além do custo financeiro, teria um desgaste emocional da família. Não, doutor. Mas não é isso que a família quer. E nós cremos que Jesus vai tirar o Senhor Thomas da situação. A gente tem fé, a gente crê nisso. Meu amigo, a questão não é crer, é comprovação. O seu Thomas só está vivo por conta dos nossos aparelhos. 15% da sua capacidade só. O senhor é médico, todo dia o senhor faz um papo, todo dia o senhor traz uma pessoa viva, o senhor conhece tudo dentro de nós, os seres humanos, sistema imunológico, sangue, respiração, tudo, e o senhor acredita que tudo se formou por uma explosão? Sim, o famoso Big Bang. E só para deixar claro, eu não acredito em Jesus. Eu acredito em comprovação científica. Eu acredito na tecnologia. Eu acredito em coisas sólidas, comprovadas. Tá? Agora me explique, o senhor, como, já que o senhor falou de sistema imunológico, de parto, de vida, de natureza em geral, né? Como é que um homem pode parar o sol por um tempo? Por um dia todo, só por conta de uma guerra? Me diz. E além do mais, não tem uma catástrofe, nada de ruim acontece. Isso é impossível cientificamente. O senhor se refere a Josué? Sim, a este mesmo. Não foi Josué, foi Deus, Jesus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que curou os cegos, fez maravilhas. O senhor acha que esse Deus que fez os céus e a terra, ele não pode parar a terra, manter o sol ali pelo dia inteiro para uma guerra ser mantida? E é catástrofe. O senhor acha que ele não pode pôr a mão sobre tudo isso para que nada aconteça? Ele, o Criador?
A questão do Mar Vermelho é literatura. Tudo literatura, tudo escrito agora. Tudo feito pela igreja. E o Big Bang não passa a ser uma literatura? O senhor pode comprovar? Não, é comprovado cientificamente, tem artigos que comprovam isso, meu amigo. Mas eu vou deixar claro uma coisa a vocês. Este não é o caso no momento. Mas para mim, Jesus Cristo é apenas um mito. Me desculpe por estar falando isso. Qual é o nome do senhor, doutor? Desculpa, eu esqueci. Doutor Fagundes. Doutor Fagundes. O senhor pode pensar, o senhor tem o direito de pensar o que o senhor quiser. Mas para mim e minha família, Jesus é realidade.
uma vez ao Espaço Novo Tempo. Para você que está vindo pela primeira vez, essa é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem apenas um objetivo: semana após semana, proporcionar um encontro real com Deus. Esse é o lugar para você ouvir boas músicas, esse é o lugar para você meditar, esse é o lugar para você fazer bons amigos, esse é o lugar para você chamar de seu. Fica à vontade, a tua casa. Muito obrigado pela tua presença. Nós estamos iniciando hoje uma série toda especial com o tema Jesus. E esse tema será no mínimo curioso. Eu quero desde já fazer um pedido a você: não falte. Serão 7 sábados, agora mais 6 sábados, e só vai fazer sentido o programa de hoje se você acompanhar até o final. Será inesquecível, será muito bom, e eu conto com a tua presença. Para você que também está nos acompanhando via internet, o nosso abraço, que Deus também te abençoe onde quer que você esteja nesse momento. Eu quero só lembrar que nós temos água, temos banheiro, temos um espaço para as crianças, e lá fora temos 2 coisas importantes. Primeiro, para simbolizar a nossa série, nós fizemos ali uma cruz. E se você puder ao final passar e tirar uma foto ali na cruz, postar, colocar ali o hashtag Espaço Novo Tempo, série Cristo Jesus, será muito bom se você ajudar a divulgar também, tá bom? Ali fora também temos ali uma caixa, pequena caixa branca, e nessa caixa você pode ficar bem à vontade em participar ou não. É onde você pode deixar a sua oferta, contribuir aqui com o nosso espaço, ok? No mais, a série Jesus vai tentar responder algumas coisas interessantes, e nós precisamos pensar e pesquisar de forma mais racional. Se eu perguntar para você aqui quantos acreditam em Jesus, talvez 99% vai levantar a mão e falar: eu creio, né? A minha pergunta é: por que você crê? Afinal, quem é Jesus? Ou quem foi Jesus? O que ele pode fazer? Afinal, o que ele espera de você também? São algumas perguntas que nós pretendemos responder até o final. Mas antes, eu gostaria de convidar a você, se você não se importar, para que você feche seus olhos, para que juntos possamos então falar com Deus. Vamos lá? Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade. É muito bom poder estar aqui. Abençoe, meu Deus, cada família, cada pessoa. Cuide de cada um de nós. Em especial, nós pedimos por todos os pais aqui presentes, que esse final de semana, junto com os seus filhos, ou longe deles, possa ter a tua bênção, possa ter a tua paz, possa ter a tua companhia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Muito bem, eu quero começar fazendo uma pergunta. Não sei se todos conseguem me ouvir, eu estou achando um pouco baixo aí o microfone. Está dando para ouvir bem? Se nesse momento abrisse aqui as portas, entrasse um camarada barbudo, cabeludo, de chinelo havaianas, dizendo: eu sou Jesus o Cristo, você acreditaria ou não acreditaria? Por que não acreditaria? Ah, pastor, mas aquele que estuda a palavra de Deus não vai ter dúvida. Será? Será que não? A Bíblia é muito clara em dizer que nos últimos dias Satanás iria se parecer com Jesus, iria tentar enganar, e iria conseguir enganar, aliás, até os próprios escolhidos. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele não veio simplesmente para os leigos. Ele teve um encontro muito pessoal com doutores da lei, e esses doutores também não reconheceram. Você sabe quem é Jesus? Você o conhece? Você sabe exatamente o que ele é capaz de fazer? Se você encontrasse com esse camarada aqui, não sei se o áudio está ligado aí já, o que você quer falar?
Sim. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, prevêem, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Não por nada, Joel. Não termina com amém, não tem amém. Sempre. Amém? Não tem amém, não. Não, amém. Pode dizer amém, sim. Amém. Não, inclusive eu ia falar que como sempre tem pessoas que ainda não me viram, que ainda não me ouviram, né? Queria sempre dizer de novo que eu não quero que ninguém seja forçado a crer que sou quem digo que sou. Cada um tem direito de pensar o que quiser. Cada um tem direito de raciocinar usando o seu livre-arbítrio. Agora, eu não tenho direito de negar a ordem de meu pai de revelar minha identidade. Então, somente isso. Por instante, como já tentaram dizer que aqui nesse local, na televisão, sempre o tempo é curto, pelo menos num assunto como o meu, então tem mais de 300 perguntas respondidas na internet. Qualquer um pode acessar henriquito.org.br, onde fala qualquer assunto. Fique à vontade. Não, eu achei graça porque Cristo como é que chama? Em Cristo. A pessoa diz, ó, discípula sua. Ela está cantando? Não, é bem trazer minha água. Porque o menino é tão... É do Jordão? Não, não tem assim. Não, essa água aqui é que me ofereceram aqui no camarim. Cuidado que é do Tietê. Eu já fiz um teste químico, né? Tá bom. Já fiz. Em Cristo, como é que é o site? henricristo.org.br. Bem, se você estivesse frente a frente com ele, você fala comigo, bem, no mínimo ele está meio doido, né? Talvez alguns pensariam assim. E é interessante que esse é um dos homens que já apareceram falando que era o Cristo e tal. E o mais interessante é que esse camarada, Henrique Cristo, que diz que é o Cristo, ele fala sobre a Bíblia nessa mesma entrevista. E ele fala o seguinte, que aqueles que leem a Bíblia ou acreditam na Bíblia são doidos. Quer dizer, um dos livros que fala sobre Cristo, aquele que lê, aquele que acredita, é doido. Olha o que ele fala logo em seguida, presta atenção. Você anda quantos quilômetros? Eu caminho, de acordo com a vontade do meu pai, 6 quilômetros por dia. Por cima da água? Não nunca. Nem a 2 anos. Não, em espírito, de carne e osso é lenda. Inclusive quero aproveitar o ensejo para salientar que eu só respondo no Evangelho por aquilo que eu falei e não o que falaram. Tem muitas fantasias no Evangelho. Mas andou lá, quer dizer, não, depois de ser buscado, em espírito, em verdade. Como também na Bíblia tem muitas fantasias que devem ser interpretadas cabalisticamente, tem lendas, fábulas na Bíblia. Então, quem interpreta a Bíblia ao pé da letra, se desce a ladeira da esquizofrenia. Bem, aquele que acredita na Bíblia, desce o quê? Parabéns para ele, né? Mas veja que, se nós pensarmos de forma racional, você acreditar que existiu um homem que andou sobre as águas, ou que fez tantos milagres, é realmente um negócio meio... Vamos falar a verdade, assim, de forma racional. Se você parar para pensar assim, é um pouco... Deixa a fé de lado agora. Não é um pouco estranho? A pessoa simplesmente falar assim, eu andei sobre as águas, ou alguém andou sobre as águas, enfim, outros milagres, de forma racional. Não é fácil acreditar. E a própria Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1, verso 23, o seguinte, porque a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Por isso, o dia que você encontrar alguém que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, ou se tem alguém aqui entre nós que não acredita, nós precisamos respeitar.
porque a própria Bíblia diz que não é algo fácil. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, eu acredito, eu creio na Bíblia, e sei que não é fácil. Para aqueles que não estão na igreja, ou não têm uma espiritualidade, ou talvez não nasceram em um lar cristão, ele vai achar dificuldade para isso. Ele vai ter dificuldade para a vida. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Na verdade, é difícil comprovar a própria existência de Deus. O que nós temos são poucos pequenos fragmentos de história e de arqueologia que vão provar a existência de Deus. Quando pegamos alguns pensadores, em especial do século XVIII, vamos encontrar algumas pessoas, como esse aqui, Samuel. Ele cria o seguinte: lá no século XVIII, ele escreve um livro chamado Pretensão de Jesus e seus discípulos. Ele diz o seguinte: Jesus, ele existiu, tinha um plano, fracassou, porém, depois de ter fracassado, os discípulos agora inventam uma história de uma ressurreição para não ficar tão feio o fracasso que eles tiveram. Já esse outro camarada aqui, Bruno Bauer, ele diz o seguinte: Jesus nunca existiu. Já o outro, esse camarada é bem interessante, o nome dele é Albert Schweitzer. Ele diz o seguinte: Jesus, na verdade, ele era simplesmente um padrão moral. Alguém inventou um personagem chamado Jesus, que seria o ideal do ser humano. Então, se alguém conseguisse alcançar lá, tudo bem, mas não é alguém que existiu. A minha pergunta é: esses homens, eles estão certos ou eles estão errados? Afinal, Jesus de Nazaré existiu? Ele era realmente filho de Deus ou não? Difícil responder. E vamos então agora buscar um pouco desses fragmentos para tentar provar ou tentar mostrar a existência de Jesus Cristo. É verdade que vamos conseguir fazer isso ao final da série, no 7º sábado. Por isso não falte em nenhum desses sábados. Mas a própria Bíblia fala um pouco sobre isso. E nós precisamos ir atrás daqueles que foram testemunhos. E nós encontramos na Bíblia, em 1 João capítulo 1, verso 1 a 3, uma passagem interessante, o seguinte: Cristo estava o quê? Quando o mundo começou. Entretanto, eu mesmo vi com os meus próprios olhos, e ouvi falar, eu toquei nele com as minhas próprias. Ele é a mensagem da vida enviada por Deus. O texto continua dizendo o seguinte: este que é vida, que vem de Deus, foi revelado a nós, e nós asseguramos que vimos e que estou falando de Cristo, aquele que é a vida eterna. Ele estava com o Pai e depois foi o quê? Revelado a nós. O texto segue. É um texto muito interessante, falando sobre a revelação de Deus. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, e esse texto é muito interessante. Diz o seguinte: tal como as Escrituras disseram que ele morreria, e que foi sepultado, e que em 3 dias depois disso levantou-se do túmulo, tal como os profetas tinham predito. Ele foi visto por Pedro, e mais tarde pelo quê? Pelos 12. Depois disso, ele foi visto por mais de 500 irmãos cristãos de uma vez. Muitos dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham o quê? Morrido agora. E o texto finaliza dizendo o seguinte: depois foi Jesus, teve com Tiago, foi com Tiago, a quem viu mais tarde todos os apóstolos. Mais tarde todos os apóstolos viram. Por último, de todos, eu também o vi. Bem, depois dos outros, como se eu quase tivesse nascido tarde demais para isso. Testemunho. No jornalismo, nós temos 3 tipos de testemunhas: primário, secundário e terciário. Para o direito, o mais importante, o único que é importante, é o primário. Aquele que viu. Aquele que ouviu. Não é essa questão, alguém falou, ou eu vi, não é uma fofoca. É alguém que viu. E aqui está uma testemunha que viu Jesus.
O apóstolo Paulo diz, olha, primeiro ele apareceu para Pedro, depois apareceu para os 12, depois apareceu para 500 pessoas ao mesmo tempo, muitos já morreram, mas estão vivos ainda, eu posso provar, podemos ir atrás, depois apareceu para fulano, depois para cigano, e por último para mim, apareceu para mim também, eu vi com os meus próprios olhos. Quando saímos da Bíblia, nós podemos encontrar também alguns fragmentos, pessoas, livros, relatos, falando sobre a existência de Jesus. Podemos encontrar, por exemplo, o Talmud. Olha que interessante. Na véspera da Páscoa, penduraram Jesus. Durante 40 dias, antes da execução, um arauto esteve clamando acerca dele. Este homem será levado para ser o quê? Apedrejado, por ter cometido o quê? Magia, e levado para o povo a cometer o quê? Além de desviar Israel. Segue o Talmud. Se alguém conhece alguma coisa em seu favor, que dê testemunho, mas não se encontrou nenhuma testemunha favorável a ele, e pendurando-no à véspera do quê? Da Páscoa. Aqui está o Talmud, por volta do ano 70 a 200, foi quando foi escrito esse relato, falando de um tal Jesus. O principal historiador não cristão que menciona sobre Jesus é Flávio José. Essa informação você pode buscar aí pela internet, você vai encontrar também algumas coisas falando sobre esses homens. Ele diz o seguinte: de proclamar que passando o terceiro dia, apareceu-lhes o quê? Novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito dele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou a existir. Ele segue dizendo, e outros historiadores também, né? Esse historiador romano descreve por volta do ano 115 o incêndio de Roma, e em 64 fala sobre a perseguição de Nero aos cristãos. Aqui nós pegamos um outro historiador, Tácito. Ele fala também sobre Jesus. Nós temos aqui Plínio. Os cristãos estavam habituados a se reunir em dias determinados, antes da nascer do sol, e cantaram um cântico a Cristo, que eles tinham como? Bem, aqui é mais um fragmento que nós podemos encontrar na história. E tantos outros que escreveram falando sobre Jesus. A grande verdade são poucas provas que nós temos que revelam a presença de Jesus. Porém, os críticos da Bíblia, 99% hoje, eles não duvidam mais da existência de Jesus. Não duvidam mais. 99% não duvida mais da existência de Jesus. A discussão dos críticos não é se ele existe ou não existe. A discussão ele era Deus ou não era Deus. Porque já existem muitas provas de que ele realmente existe. Por fim, o que vai fazer a diferença? Como eu sei que alguém é real ou não passa de uma lenda? Como eu sei se Jesus era real ou não? Bem, os críticos separam da seguinte forma: esse personagem, ele teve um impacto na sociedade ou simplesmente é uma história? Por exemplo, eu penso que a maioria de vocês já ouviram falar no Rei Arthur e seus cavaleiros, ok? Quantos já ouviram falar? Deixa eu ver. Bacana. Ele foi um personagem real ou ele foi uma lenda? Quantos acham que ele foi real? Deixa eu ver. Quantos acham que ele não passou de uma lenda? Quantos não acham nada? Deixa eu ver. A maioria ficou meio entendido. A verdade é que os historiadores têm buscado fragmentos sobre o Rei Arthur e os seus cavaleiros. Esse personagem já teve filmes sobre esse, livros escritos. Mas quando se vai para o impacto social, o impacto na religião, Rei Arthur e seus cavaleiros
não criaram nenhum impacto. Em outras palavras, até ontem à noite, o rei Arthur não passou de uma lenda. Apenas uma lenda. E o interessante é que um pensador chamado Thomas Carlyle, ele diz o seguinte: nenhum grande homem vive em vão. A história do mundo é como uma biografia dos grandes homens. Em outras palavras, nenhum homem passa, um grande homem passa pela essa vida e não faz parte da história. Não existe história sem grandes homens. Em outras palavras, os grandes homens fizeram a história do mundo. E a diferença entre a lenda e a realidade é justamente o impacto que esses homens puderam fazer na sociedade. A minha pergunta é: Jesus causou algum impacto na sociedade? Nenhum homem teve tantos livros mencionados no seu nome. Nenhum homem teve tanto impacto quanto Jesus. Jesus, lenda ou realidade, é o maior nome de todos os nomes. Ninguém pode negar isso. Ninguém teve o seu nome mais mencionado em livros do que Jesus Cristo. Durante, ele diz o seguinte: o triunfo de Cristo foi o início do quê? Da democracia. Lendo um livro esses dias e achando também pela internet a mesma referência, diz que os Estados Unidos precisou criar mais de 5.000 leis para conseguir chegar aos 10 mandamentos. Outro dia aqui, um juiz esteve entre nós e o juiz estava explicando que a Constituição brasileira tem como base o quê? Os mandamentos de Deus. A fala de Jesus estabeleceu ética, estabeleceu uma linha de moral. Quando pegamos, por exemplo, o Sermão do Monte, vamos estudar aqui um dos temas do Sermão do Monte. Ele criou um novo paradigma da ética e da moral. Escolas, hospitais, trabalhos humanitários são feitos em nome de Jesus. Universidades como Harvard, Yale, Princeton, Oxford e muitas outras iniciaram através do nome de Cristo. O que seria, por exemplo, nos Estados Unidos? Deus abençoe a América. A escravidão foi abolida no Reino Unido e nos Estados Unidos, baseado nas palavras de Jesus. Ex-drogados, químicos, prostitutas têm encontrado sentido à vida através de um nome, e esse nome é Jesus. 2 milhões de pessoas dizem até hoje ser cristãos. Se Jesus não tivesse existido, ele conseguiria fazer tanta coisa? Se ele fosse só uma lenda, ele conseguiria ter o seu nome espalhado como foi? Um camarada ateu que não acredita em Deus, perguntaram para ele qual foi o nome que trouxe mais impacto na sociedade. Ateu, não crê em Deus. Mas ele teve que dizer que nessa questão Jesus fica em primeiro lugar. Uma lenda jamais poderia trazer tanto impacto como Jesus trouxe. Evidências arqueológicas, histórias, têm revelado a existência de Jesus. A arqueologia também tem revelado outras coisas. Por exemplo, em 1962, a arqueologia descobre um nome chamado Pilatos. Em 90, a arqueologia encontra uma caixa de ossos, uma caixa chamada de ossário. E nessa caixa, a arqueologia escreve: existiu um homem chamado Caifás. A arqueologia encontra também a casa, uma caverna, possivelmente de Pedro. Encontra também um local onde possivelmente João Batista batizou Pedro.
Por fim, as evidências históricas e arqueológicas, nós podemos chegar a uma conclusão: Jesus realmente existiu. Ninguém morre por uma mentira. Eu vou repetir: ninguém morre por uma mentira. Eu posso falar aqui uma semana sem parar, trazendo evidências que Jesus existe. Uma coisa é você acreditar ou buscar uma verdade. Outra coisa é você querer que a verdade esteja com você. O problema hoje da maioria não é acreditar ou não que Jesus existe. O problema é fazer ou viver como Jesus quer que você viva. Aí é o problema. Ser cristão não é fácil. Ser cristão traz desafios, traz uma mudança de vida, traz uma vida louca, como disse o apóstolo Paulo, porque o cristão ele vive no quê? Na contramão do mundo. Enquanto as pessoas estão desesperadas, o cristão está com esperança. Enquanto as pessoas falam em crise, o cristão fala em oportunidade. Enquanto o mundo fala no fim do mundo, o cristão fala no início, com a breve volta de Jesus. Enquanto o mundo fala de desgraça, o cristão fala de sinais da volta de Jesus. Enquanto parece ser o fim, o cristão acha que é apenas o começo. Aí, para não fazer a vontade de Deus, é mais fácil matar? Aí, é mais fácil dizer que eu não acredito em Deus. Sabe por quê? Porque a hora que você falar, eu acredito em Jesus, e eu até estou tentado em perguntar a você, quantos aqui acreditam em Jesus? E a hora que você falar, eu creio em Jesus, duas coisas você vai ter que fazer. Primeiro, estudar a sua palavra. E segundo, viver como Ele quer que você. Falar que conhece Jesus não é acreditar que Ele existe. A minha pergunta: será que não está na hora de nós termos um contato vivo com Jesus? Conhecê-lo de forma profunda, buscá-lo, colocar em suas mãos a nossa vida, a nossa família. Queridos pais que aqui estão, amanhã é o nosso dia, é o meu dia. E entenda, haverá um dia que Ele vai voltar. E Ele vai olhar para você e vai falar: pai, onde está a família, o filho que eu te dei? O que você vai responder? A nossa série chama Jesus. A minha intenção aqui não é provar para você Ele existiu ou não existiu. A minha intenção é falar para você: está na hora de você seguir a esse Jesus que você diz que acredita. Está na hora de você fazer a vontade dEle. E parar com essa história: eu acho, você não acha nada. Quem é você para achar alguma coisa? Pegue a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, siga a esse Jesus. E eu quero fazer um desafio a você. 2 desafios. Primeiro, por favor, não falte mais. Segundo, tire essa semana para você descobrir afinal quem é Jesus, o que Ele espera de você. O que falta para esse Jesus ser o seu melhor amigo? O que falta para Ele tomar conta da sua vida? Se eu perguntar para você agora quem é Jesus, o que você iria me responder? Já pensou nisso? Alguém pode me dar um exemplo aí? Quem é Jesus? Me ajuda, pode falar alto aí. Fortaleza, o que mais? Salvação, um amigo. Definições extraordinárias. Mas se Ele estiver lá, sozinho, não faz diferença. Essa semana eu quero fazer um desafio. Conheça a Jesus. Busque a Jesus. Abra um espaço para Jesus. E você vai aprender algumas definições interessantes. Eu separei aqui algumas. E eu espero que durante a semana você possa realmente se encontrar com algumas definições que eu vou mostrar aqui agora. Em nome de Jesus. Pense um pouquinho no que você vai ver agora. E afinal, quem é Jesus para você?
Rei de Israel. Ele é o Rei da justiça. Ele é o Rei da história. Ele é o Rei do céu. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu Rei. Me pergunto se você o conhece. Meu Rei é um Rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente. Ele purifica leprosos. Ele perdoa pecadores. Ele absolve devedores. Ele liberta os cativos. Ele defende o fraco. Ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram. Herodes não pode matá-lo, morte não pode dominá-lo e a sepultura não pode retê-lo. Sim, esse é meu rei, esse é meu rei. Minha pergunta é: quem é Jesus para você? Bem, existem muitas definições de Jesus. Mas qual é a certa? Qual é a definição correta de Jesus? Bem, depende da sua necessidade hoje. O que você precisa hoje? Paz? Ele pode ser o Senhor da paz. Alegria? Ele pode ser o motivo da sua alegria. O que você precisa hoje? Só não esqueça de uma coisa: falar que Ele existe vai criar uma responsabilidade de você viver como Ele quer que você viva. Deus te abençoe hoje nessa tarde. Hoje foi só a introdução. Espero te encontrar aqui amanhã à noite em um estudo especial da Bíblia e também no próximo sábado, onde vamos continuar com a série Jesus. Deus abençoe você. Vamos ficar em pé? Pai querido, nessa tarde estamos apenas dando a introdução de um tema especial. 7 temas não serão suficientes para descrever quem é Jesus.
Mas na verdade, Deus, que nós não queremos muita teoria. Nós queremos uma prática. Queremos sentir durante essa semana quem é Jesus. Queremos sentir o teu poder. Queremos sentir o teu perdão. Queremos sentir a tua paz, a sua alegria, a tua força. Queremos estar perto de ti. Por favor, Cristo. Jesus. Deus Todo-Poderoso. É o que nós pedimos hoje. A tua companhia. Em nome de Jesus. Dê um abraço quem está do seu lado. Uma boa noite. E até mais.